Eu gostaria de chamar o Dr. Francisco Viana de Oliveira Filho. Dr. Francisco Viana é médico formado pelo Unicamp em 1981. Tem formação em medicina interna em Oschenbronn Klinik, Alemanha, 1983. Paracelsus Krankenhaus, Alemanha, 1984. Oncologia, Lucas Klinik, Suíça, 1985. Especialista em homeopatia pelo Conselho Federal de Medicina em 1985. Membro sócio fundador da Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. Membro titular do IHS, Instituto Hahnemanniano do Brasil, desde 1967. Especialista em geriatria pela FMG. Pós-graduado em medicina antroposótica. Pós-graduado em terapia de informação biofísica da Sociedade Internacional Freiburg. Pós-graduado em medicina homotóxica em Heckenberg. Pós-graduado em prática ortomolecular. Com vocês, Dr. Francisco Viana. Boa noite a todos. Primeiro eu queria elogiar o colega, meus parabéns, tá? Foi espetacular a palestra, gostei muito. E nós vamos agora agradecer a todos aqui que nos convidaram, ao pessoal do Departamento Cultural, ao Pedro, ao Formais, ao Silionato, todas as pessoas que estão aqui querendo trazer um conceito de saúde. Nós vamos agora nos deter num outro aspecto, um aspecto irrevogável da existência humana, que é, se não, as teorias biológicas do envelhecimento. Por que a gente envelhece? Compreendendo isso, nós podemos ter uma longevidade saudável. Ao contrário disso, muita coisa se perde. Então, a gente vai dar uma passada nessas teorias biológicas do envelhecimento. Com isso, vocês vão ter a base daquilo que se faz cientificamente, condicionando a nossa consciência no processo do envelhecimento. Toda vez que a gente fala de envelhecimento, a gente pensa na gente mesmo, desde quando a gente era nenenzinho, e nos olhamos no espelho hoje, e nós somos a mesma pessoa, o mesmo ser. Mas algo mudou. É sobre isso que algo mudou que eu vou falar hoje à noite para vocês. Tá? Vou procurar ser direto, vou procurar complementar, né? A gente não combinou nada, mas a gente está complementando as nossas palestras, e vou procurar entender aquilo que cada um vai sentir dentro do seu próprio processo de envelhecimento. Na realidade, o que é envelhecer? É a perda progressiva da capacidade de homeostase do organismo. Olha interessante, homeostase, nós vamos ver o que é isso. Em consequência, um declínio funcional de todos os sistemas orgânicos. Quando a gente olha, a gente tem uma ideia de como que isso pode se expressar através dos poetas. Eu trouxe para vocês aqui um poema de uma poetisa que eu gosto muito, que é a Cecília Meirelles. Eu vou ler para vocês, para ver como é que o artista, o poeta, sente em si mesmo esse processo do envelhecimento. Tão velho estou como a árvore no inverno, vulcão sufocado, pássaro sonolento. Tão velho estou de pálpebras baixas, acostumado apenas ao som das músicas, à forma das letras. Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético dos provisórios dias do mundo, mas há um sol eterno, eterno e brando, e uma voz que não me canso, muito longe de ouvir. Desculpa-me esta face que se fez resignada. Já não é minha, mas é a face do tempo, com seus muitos episódios. Desculpai-me não ser bem eu, mas um fantasma de tudo. Recebereis em mim muitos 1000 anos, é certo, com suas sombras, porém suas intermináveis sombras. Desculpai-me viver ainda que os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços. Então, a gente pensa sempre no antes e depois, né? O que acontecia antes, o que acontece depois? Nós temos ali, né, um indivíduo que segue uma regra um pouco exagerada, né, no uso hormonal, eu acredito, né? Ele deu assim uma exageradinha, e uma outra moça que é bonita por natureza. E como é que isso ficou depois? O que é que aconteceu? Eles envelheceram
Olha esses dois aqui, o Mick Jagger e essa famosa artista, alguém sabe quem é? Cláudia Cardinale. Olha aqui a diferença. Veja a diferença na expressão. O que é que os outros não tinham que eles têm? Felicidade. São felizes. Então, a percepção do envelhecimento na felicidade é diferente. Vamos falar um pouquinho da homeostase e da alostase, né? Que é um tema interessante para a gente falar. O Roberto falou muito bem, né? Quando você está, um ladrão está se assaltando, o cortisol sobe, você quer dar um soco na cara dele, mas não pode. Porque hoje você não pode reagir. Você suprime essa reação. Você bloqueia. Então, quando você tem um estímulo, seja ele qual for, nós temos aqui o eixo hipotálamo hipofisário, um sistema de grande defesa, numa reação de alarme. O que é que vai acontecer? E aí nós temos a faixa verde, onde a nossa resistência consegue ainda dar cabo disso. Do outro lado, nós temos a alostase, o que é? O sistema vai perdendo força, vai se esgotando. Onde nós temos aumento do corticoide, a exaustão, e aqui embaixo diminui o glicocorticoide. Existe uma queda na imunidade. Então aqui é homeostase, mudando para cá, alostase. Alostase, então, é um processo que vem de contra a homeostase, que regula e faz com que a gente perde imunidade, perde resistência. Dois termos interessantes, que é a senescência, que é chamado envelhecimento natural, né? Que todos nós desejamos envelhecer com saúde, felicidade, bem-estar, sem os efeitos anatômicos e funcionais do próprio envelhecimento, mas sim de forma natural. E depois a senilidade, que é o envelhecimento com doença, o patológico, onde as alterações são causadas por inúmeras doenças que acometem os idosos. Na realidade, nós vamos agora falar sobre as teorias do envelhecimento. Tem dois tipos de teorias básicas. Aquela chamada genético-desenvolvimentista, nós temos aqui um mapeamento genético e o cruzamento de genes. Esses são perigosos. Onde há esse cruzamento, algo pode acontecer. E ali nós temos o nosso DNA circulando, emitindo informação. Na genético-desenvolvimentista, esse processo de envelhecimento, desculpe, peraí, aqui, então, aqui. Do nascimento até a morte seria totalmente programado. E vai caindo as nossas funções, um declínio funcional das células e de sistemas que dependem de uma ação isolada ou integrada com aqueles genes específicos, um gene para cada função. Existe então uma perspectiva que ele fala, esse gene vai se cansando e erros vão aparecendo. É chamada a teoria dos erros catastróficos. É uma das teorias genéticas mais antigas. Quer dizer, quando vai duplicar o nosso gene, o nosso DNA, acomete-se um erro. Então, ou não transporta bem, ou existem mutações, ou não conseguem renovar a célula como deveria e baixa a função celular. Quer dizer, na realidade, nós vamos perdendo a qualidade das nossas células através desses erros que acontecem. Depois, existe um limite de Hayflick. Esse limite de Hayflick é uma coisa muito estudada desde a época de 70, onde diz que a célula tem uma capacidade geneticamente determinada até um ponto. Dali para frente, ela já não presta mais. Então, essas células jovens estariam muito mais distantes desse limite. Quanto mais próximo desse limite, mais velha a célula, pior a sua qualidade, mais envelhecido esse tecido, consequentemente, mais envelhecido o nosso organismo. Continuando nessa genética desenvolvimentista, uma coisa interessante agora é como o meio, como é que a gente, nessa herança, ele falou do homem primitivo, não é? Como é que isso se modifica? Nós chamamos essas modificações, tudo isso que acontece, dos estudos da epigenética. A epigenética, ela estuda, de uma forma mais simples, a ativação do nosso gene e condensação específica funcional. Isto é, inegavelmente, o ser humano está evoluindo. Como? Depende. E nós vamos ver como é que isso depende. Então nós temos aqui o nosso cromossomo, né, esse X, aqui o nucleossomo. Depois vamos falar também da pontinha muito importante, né, os telômeros. E essa modificação histiônica que acontece, modifica o padrão genético e faz com que a raça evolua. Mas isso nós vamos ver que tem várias maneiras de evoluir, não é?
Essas teorias nunca conseguiram ser muito bem comprovadas. A epigenética hoje tenta comprovar melhor. Existem lacunas, um certo determinismo, né? Eles forçam a barra. E exemplos, por exemplo, a gente vê que existem genes ligados às síndromes do envelhecimento. Certos genes que, quando a criança nasce, ela envelhece muito rapidamente. Né? Nós vimos até o filme daquele indivíduo que nasce velho e fica jovem. Né? Eu realmente nunca vi, mas no cinema tudo é possível. Né? É interessante a gente considerar para você uma coisa moderna, que são a pontinha dos nossos cromossomos, que nós chamamos telômeros. Nesse telômero existe uma atividade enzimática muito grande, e à medida que essa atividade enzimática é grande, isto vai regenerando, vai crescendo, e as células vão ficando saudáveis, vão ficando boas. Então, os telômeros hoje são estudados como se fosse um certo soro da juventude, a fonte da juventude. Nós sabemos muito bem que não é bem assim, mas que existe uma função importante na pontinha dos nossos genes, que são chamados telômeros, e que isso está ligado ao envelhecimento, é real. Agora, eu vou falar para vocês de duas coisas interessantes, que é a nutrigenômica e a fitogenômica. A nutrigenômica, o Roberto falou muito bem, se a gente se alimentar bem, se a gente conhecer os princípios da boa alimentação, nós vamos poder manter estável essa reprodução celular, que é basicamente fruto de toda uma programação genética individual. E como é que nós podemos fazer isso? Fazendo uso de substâncias que estão na natureza. Por quê? A natureza evolui conjuntamente com o ser humano. Aquela mesma planta, aquele mesmo dente de leão, durante milhões de anos, conseguiu evoluir junto com o ser humano. Isso acompanha. Isso é um fenômeno universal, terrestre como um todo. Então, essas possibilidades de nós atuarmos tanto com a fitogenômica, que é a fitoterapia que modifica os genes, como com a nutrição específica, nós podemos sim modular a nossa genética. Então, de um lado, nós temos a nutrição melhorando os nossos genes, e do outro lado, os nossos genes fazendo um processo de balanço nutricional adequado. Então, a alimentação personalizada é sempre melhor do que uma alimentação de qualquer forma, né? Cada um tem a sua maneira, e a redução, através dessa alimentação, dos riscos de doenças propriamente do envelhecimento. A nutrigenômica é muito interessante, porque à medida que você conheça a atuação específica do alimento, aonde ele age no gene, isso já existe em muitas pesquisas, a Reg Genetics dos Estados Unidos faz muitas pesquisas para ver quais são aqueles fitoterapêuticos, como nós falamos, ou quais são os alimentos que vão dar maior longevidade e maior saúde, né? E modificando determinados passos do nosso gene, ou certas partes do nosso cromossomo, trazendo uma melhor qualidade de vida e uma saúde muito mais duradoura. Então, a fitogenômica, isto é, o extrato das plantas, os princípios ativos, também tem uma influência muito grande na reparação dos erros do nosso DNA. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem que diz o DNA como se fosse um computador. Né? Não é bem assim, mas nós podemos pensá-lo dessa forma. Aqui nós temos o astragalus. O astragalus hoje é uma planta estudada e que aumenta a possibilidade de nós termos uma telomerase, isto é, a pontinha do nosso cromossomo, em atividade constante. Então, já se sabe que determinadas plantas orientadas sob uma preparação exclusiva podem prolongar a vida. Tá? Olha o astragalo, que bonitinho que ele é. Então, no caso, reparar o nosso DNA, o ADN, e melhorar as telomerases. Né? A outra visão genética desenvolvimentista são os pesquisadores de Harvard, que diz que existem certos genes que controlam o envelhecimento. Então, os genes ligados ao envelhecimento encontrados, por exemplo, no cromossomo número 4, em um grupo mais de 300 pessoas pertencentes a famílias ou grupos populacionais que se destacavam por sua longevidade. É uma coisa também que eu gostaria de comentar, que eu comentei aqui com o Rafael e com o Dr. Sancho, sobre o projeto Blue Zones. O projeto Blue Zones dos Estados Unidos é o projeto que qualifica as áreas onde as pessoas vivem melhor e vivem por mais tempo. E a nossa ideia, depois de discutir com todos aqui presentes, se nós poderíamos, no futuro,
enquadrar a nossa região aqui, né? Esse maravilhoso corredor, né? Campinas, Souza, Joaquim Egídio, como uma blue zone, onde se viveria bem, integração comunitária e saúde e longevidade. Vamos mais. Aí vem outra teoria, chamada estocástica, aquela do meio ambiente, né? Acúmulo de agressões ambientais, um nível incompatível com manter bem as nossas funções corporais, cuja consequência seria o envelhecimento. Então, meio ambiente, gente. Meio ambiente, como é que nós estamos no nosso meio ambiente hoje? Né? O Saulo, por exemplo, né, que vai para São Paulo, não sei quantas vezes por dia você vai, né? Todo dia, quer dizer, ele está ali, talvez de bicicleta assim fosse melhor, né? Quer dizer, na realidade, isso é uma metáfora que a gente faz, o meio ambiente prejudica, assim, o nosso envelhecimento. Quer dizer, na realidade, ele colabora, né? E ali está o desenvolvimento do homem, do macaco, e será que nós vamos cair no planeta dos macacos? Essa é a dúvida, né? Nós vamos chegar e vamos ter a volta disso. Depois, as teorias de origem química. Quer dizer, nós temos aqui, como ele falou muito bem dos pesticidas, né? Como é que esse pesticida entra no solo, sobe, chove e novamente influencia toda a nossa comida, os xenobióticos. Nós estamos carregados de toxinas. Por isso que eu insisto sempre no fator desintoxicação. Retirar toxina constantemente do nosso organismo é um fator de longevidade e de saúde. Não é? Outras teorias de origem química seriam aquelas decorrentes de produtos químicos, que nós sabemos que são produzidos mais de 100 mil produtos químicos anualmente pela indústria. Então, nós somos sobrecarregados de produtos que o organismo nunca viu. A potencialização dos danos pela poluição, os padrões de alimentação, que o colega falou muito bem, que estão totalmente fora do que é saudável, e o exercício físico, que é inegável o seu benefício. Essas teorias não são deterministas, elas mudam conforme você se adapta melhor, não é? Mais um pouquinho sobre o meio ambiente, a importância da desintoxicação, e nós vamos falar de uma partinha que está dentro da nossa célula que chama-se mitocôndria, né? E a mitocôndria é responsável pela respiração celular, pela nossa produção de energia. Mas ela é interessante porque nessa mitocôndria é o único local fora do núcleo da célula que a gente também tem DNA. Olha que interessante, ela se multiplica, né? Muita gente diz que a mitocôndria é uma bactéria que está por aí, entrou dentro do organismo e colabora para a produção de energia. Então, se nós pensarmos que nós temos muitos poluentes, um desses, os metais pesados, cuja prática ortomolecular hoje sabe-se que esses metais pesados interferem ao nível biomolecular na membrana celular, que vamos ver, e na produção de energia da mitocôndria. Então, a importância dessas mitocôndrias, chamar a atenção, né? Você tem a produção, você tem o próprio DNA, você tem dois tipos de produção, uma que usa oxigênio e outra que não usa oxigênio, né? Onde elimina grupos cetônicos para produzir a nossa moedinha de troca, que é o ATP, que é a nossa energia. Um ser humano, um adulto normal, produz por dia 75 quilos de ATP. Para vocês terem uma ideia. As reações do metabolismo celular, numa célula por minuto são 100 mil, e no organismo como um todo, no minuto, são 10 elevado a 18 reações metabólicas por minuto. Muito difícil da gente captar esse número, não é? Então, aqui nós vamos ver mais um pouquinho da mitocôndria, né? Nós temos aqui a mitocôndria, com a sua membrana mitocondrial, né? E aqui nós temos ela dentro da célula, onde tem a membrana celular. A membrana celular é muito importante que ela esteja íntegra, para que ela possa filtrar as informações de dentro da célula e fora da célula. A membrana é membrane, cérebro principal. Então, se a membrana celular estiver bem, e a membrana mitocondrial também funcional, toda a célula funciona bem e todo o processo metabólico é adequado. Isto é, as reações que eu falei para vocês, que ocorrem 100 mil vezes por minuto na célula, elas estão mantendo essa célula saudável, não é? Nós também temos um conceito da medicina biológica alemã, né? Nós fizemos nossa formação na Alemanha. A medicina biológica, ela vê também a parte de fora da célula, onde é a chamada matriz extracelular ou tecido conjuntivo. Uma das peculiaridades que nós temos aqui é que toda essa parte de fora da célula, aqui são açúcares, né? Proteoaminoglicanos. E aqui está a parede celular.
Aqui está um capilar, aqui um capilar linfático, aqui uma célula de defesa. Se essa matriz estiver cheia de toxinas, cheia de xenobióticos, cheia de metais pesados, cheia de bisfenóis, né, hormônios e subprodutos, ela não deixa chegar até a célula aquilo que é de nutrir com qualidade. Então é necessário que você limpe essa matriz, que você trabalhe essa matriz, que é o nosso tecido conjuntivo funcional, para que tudo ocorra bem com a célula. A matriz extracelular, ela tem uma íntima ligação também com a parte genética funcional. Então, a matriz somos nós. E quando nós envelhecemos, a nossa matriz se modifica. Por isso que nós ficamos modificados na nossa aparência. Então, essa ligação entre a célula, entre o DNA, entre o núcleo, o citoesqueleto que se propaga até o organismo, é uma reação em uníssono. Funciona diretamente. Consequência, melhorando a matriz, melhora a célula. Melhorando a célula, a matriz pode se estabilizar melhor. Isso dá uma boa ideia do funcionamento da matriz extracelular. As outras teorias de origem química seriam os fatores ambientais e as chamadas reações de dentro do organismo ou endógenas. Vírus, radicais livres, hidrólise espontânea, traumatismo, radiações, temperatura vai influenciar no envelhecimento. O aumento das modificações químicas da nossa matriz, do nosso DNA e da cadeia de comando de todas as proteínas que a gente faz no nosso organismo. Então, existe uma coisa chamada ligação cruzada, são as ligações de difícil destaque. A gente falava as covalentes. E quando a gente faz uma ligação cruzada, a célula, como modo de defesa, elimina a porção que essa ligação alterada ficou no DNA. Aquilo é excluído. Então o nosso DNA encurta mais ainda, justamente o contrário do que nós desejaríamos. A continuidade desse processo pode acarretar em grandes alterações na funcionalidade celular e a célula pode virar uma célula que se suicida, ou seja, apoptósica, ela morre. Né? Isso é um processo natural, existe um ciclo natural das células, cada célula tem uma duração, né? Para que se renove sempre e mantenha em equilíbrio o nosso organismo. Agora eu vou falar para vocês uma coisa que são os radicais livres, né? Não tem nada a ver com política, mas tem a ver com Brennan Harman. Brennan Harman foi um americano que sempre pensou que esses radicais livres, nós vamos explicar para vocês de uma forma mais simples o que que são aqueles substâncias altamente reativas que justamente fazem essas ligações cruzadas, se aderem ao nosso DNA ou se aderem à membrana celular. Surge no organismo através de reações do metabolismo, quer dizer, à medida que você está vivendo, esses radicais livres estão sendo produzidos, normais ou como resposta a processo de isquemia, infecções, radiações ou medicamentos. Quanto maior a taxa do metabolismo, maior a produção de radicais livres. Então, esses radicais eles têm elétrons ali fora que são extremamente reativos e têm uma energia livre muito grande, altamente reativo com tudo que são aquelas moléculas que estão ao redor. Tem uma grande capacidade de ligar-se aos tecidos e oxidam, eles enferrujam o nosso organismo, provocando alterações e disfunções celulares que se acumulam até a célula morrer. Então, na realidade, é uma salada, isso eu tirei de uma revista, é uma salada química, onde você tem o oxigênio ali, que nós necessitamos, mas através de oxigênio, nós temos também toda a mudança do metabolismo celular e a produção de determinados detritos celulares, inclusive os radicais livres. Né? Aqui nós temos uma ideia de como o influxo cerebral chega no cérebro. Então, suponhamos que aqui você tem um neurônio e isso aqui está chegando uma liberação, uma informação. Se você tem muitos radicais livres, duas coisas, a informação chega mais devagar ou chega alterada. O que acontece com o funcionamento do neurônio? Ele cai. E nós vamos ver quando ele cai o que acontece com a gente. Então, na realidade, uma das coisas que nos chama muita atenção, também o mundo contaminado pelos metais livres. Nós temos o antimônio aqui. Né? Só peço desculpa para o ambiente com H aqui que ficou errado, né? Os raios ultravioletas, ambiente poluído, estresse, dieta alimentar ruim, todos eles colaborando, destruindo a membrana celular, né? Célula destruída, a célula saudável com uma boa membrana e
que nós chamamos proteção dos antioxidantes. Então nós temos que eliminar os metais pesados e dar antioxidantes para mantermos em função adequada o nosso organismo. Vou dar um exemplo do alumínio. O alumínio, todo mundo sabe, olha o Marmitex aqui, né? Então o alumínio tem umas ações interessantes, eu peguei alguns exemplos, que ele é catalisador de ligação cruzada. Estudos sugerem que o alumínio altera o processo de envelhecimento por estresse oxidativo, quer dizer, ele enferruja. E depois ele é encontrado em lata, em utensílio doméstico, em panela, em tudo que é lugar. Tá? Não dá para se livrar tão fácil dele. Tá? O que ele faz, esse metal pesado? Esse metal pesado entra no que nós chamamos de receptor que está na membrana celular e impede que essa membrana celular seja efetiva no controle de tudo aquilo que entra e sai da célula. Ele dá um desbalanço, ele dá o que nós chamamos uma peroxidação lipídica. Né? O que acontece? Nós estamos vendo ali a membrana celular protegida, bonitinha. Nós estamos vendo que tem aqui proteínas, tem glicoproteínas, tem carboidratos, tem lipídios, esses aqui têm uma polaridade. A nossa membrana celular, ela funciona como um capacitor dielétrico, né? Ela manda influxos elétricos de um lado para o outro. Né? E quando a gente tem um estresse oxidativo, né? O exercício, ele falou, o exercício moderado é muito bom, mas o exercício muito exagerado, ele aumenta muito o estresse oxidativo, mas ele tem um efeito compensador, cuja atividade física aumenta a atividade das enzimas, que são antioxidantes, a superoxidismutase, por exemplo, e as peroxidases e redutases. Quer dizer, por um lado, o exercício bem feito ajuda, mas não pode exagerar. Nosso conselho qual é? Né? Conheça as fontes de radicais livres: ultravioleta, cigarro, poluição, inflamação, que é uma das coisas que nós temos, né? Inflamação crônica, o próprio metabolismo, tudo isso que lesa o nosso DNA, né? E através do conhecimento disto, nós vamos dar um antioxidante. Isto é, nós vamos fazer uma varredura desses radicais livres, melhorando o nível oxidativo do organismo. Né? Nós achamos que o idoso, né, deve fazer exercício, mas deve fazer moderadamente e tomar antioxidantes. Então, o aumento das reações produtoras de radicais livres, que vão evitar que essa membrana celular se abra como um zíper, quando você dá o antioxidante, nós vamos dar alguns exemplos assim corriqueiros, eles protegem. Não é? Então, na realidade, o antioxidante, né, ele neutraliza o radical livre, ele capta aquele elétron, ele elimina aquelas reações cruzadas, né, liberando a célula. A vitamina C, né, é muito conhecida a vitamina C como antioxidante, né? A gente sempre recomenda que a pessoa que quer tomar, tome uma vitamina C de boa qualidade, não ácida. Tá? Uma que seja básica. São aquelas que têm ou proteção ou que têm rose hips, que é associado aos rose hips, que são, como é que é em português? Rose hips, esqueci o nome, né? Rose hips. Vitamina C, ela vem junto com um produto chamado Rose Hips, que tira a acidez. Então a vitamina C não ácida, ou mais alcalina, é a mais indicada. O ácido alfa-lipoico, que o colega falou que é um excelente antioxidante, e o selênio, por exemplo, que é reconhecidamente ligado a uma proteína, um grande antioxidante. O que eles fazem? Eles mantêm essa membrana celular funcional, portanto, usando antioxidantes, a gente envelhece mais lentamente. Beta-caroteno. Beta-carotenos também. Eles melhoram. Como é que entra nessa história? O beta-caroteno, depois a gente vai ter as perguntas específicas, né? O beta-caroteno age mais na parte lipídica, protegendo a membrana celular, e age também na nutrição de determinadas enzimas, né? Que ajudam no processo de limpeza dos radicais livres, né? Assim de uma maneira geral. A vitamina C, a fruta cítrica, a laranja, olha bem, uma laranja boa, porque a laranja com agrotóxico não serve muito. Verduras e legumes, de preferência biológicos, sem agrotóxicos também, não é? Teorias com base no desequilíbrio gradual, quer dizer, devagarinho a gente vai capengando, os sistemas corporais vão caindo, as importantes regulações para manter estável o organismo ela vai caindo, associação com a falta de enzimas, diminuição dos hormônios, queda na atividade nervosa, queda nas nossas defesas imunológicas. Um exemplo, por exemplo, a gente tem quando diminui o hormônio durante a menopausa, acelera o envelhecimento.
Né? Daí a importância de uma reposição hormonal consciente e adequada. Tá? O declínio gradual, aqui nós vamos falar de uma coisa que dá muito medo no envelhecimento, que é a perda da nossa cognição. A gente fica demente, esquecer, o Alzheimer. Né? Então, o que é que vai fazer a diferença entre um cérebro saudável e um cérebro aqui que perdeu a sua função? Né? O que é diferente? Né? Então, nós vamos falar algumas coisinhas que podem ajudar nesse sentido. A prevenção ao envelhecimento cerebral, aqui é um câncer cerebral, veja, está tudo destruído. E aqui é a proteína tal, aquilo que se acumula no Alzheimer. Né? Essa proteína tal, existem também os agregados neurofibrilares, né? Que são as placas senis. Por que isso se forma? Porque o metabolismo cerebral não está adequado. Ele tem um alto nível de metais pesados, ele tem baixo nível de nutrição neuromoral e ele tem também uma coisa que a gente fala, pouca funcionalidade. Então, existe uma coisa que chama neuroplasticidade. Até 60 anos, acredita-se hoje que o cérebro se desenvolve. Então, nós temos que treinar o nosso cérebro. Tá? Tem gente que gosta de fazer palavra cruzada, muito bem. Tem gente que gosta de jogar xadrez, né? Tem gente que gosta de assistir filmes. Mas sabe, gente, qual é o melhor de tudo? Contemplação de obras de arte. Então eu recomendo a vocês que vocês, através da contemplação de obras de arte, existe uma liberação muito grande dos neurotransmissores, prevenindo as alterações degenerativas. Então, São Paulo, lá temos exposições maravilhosas, você vê joias, vê quadros, coisas que tragam para você uma integridade de satisfação e reconhecimento que libera aquela endorfina. Fala, hoje eu estou bom, hoje foi meu dia, liberou endorfina. Ótimo. Né? E liberou neurotransmissores, não é verdade? Então, neuroplasticidade. Uma coisa importante para nós, aqui eu vou falar de uma substância retirada do resveratrol, que é a SIRT1. Então, o resveratrol, a gente sabe, é retirado do vinho, de outras substâncias, né? As pessoas tomam vinho, quem é italiano sabe, e vivem melhor, etc. Por quê? Porque esse resveratrol estimula uma enzima recombinante. Lembra que eu falei que o DNA tem que se recombinar para se tornar ativo? Ele aumenta a reprodução celular, melhora o metabolismo, melhora a sobrevivência da célula, tem um fator neuroprotetivo, tem um fator protetivo do coração e aumenta a qualidade de vida durante o envelhecimento. Eu recomendo a todos os pacientes meus que tomem, de acordo com a sua necessidade, o resveratrol. Mas doutor, eu vou tomar vinho, não tem problema. 100 mg do resveratrol equivale a 12 a 13 garrafas de vinho por dia. Não dá para tomar, então toma 100 mg do resveratrol, que é melhor, né? Então o cara vai ficar muito chambrelé, né? O que eu faço na minha clínica? É interessante que nós sabemos que a mitocôndria é a fonte da juventude da célula. Nós aplicamos oxigênio. Mas oxigênio, Francisco, mas como? Oxigênio ionizado. Então nós temos um equipamento que ioniza o oxigênio. Nós sabemos que a oxigenoterapia é livre para os médicos. Todo médico pode utilizar-se da oxigenoterapia. E essa ionização, o que ela faz? Ela é protetora, porque ela varre os radicais livres, ela é reguladora do metabolismo e adapta o seu metabolismo na condição física adequada que você deseja. Então isso nós temos esse equipamento há 6 meses. Esse equipamento foi idealizado pelo professor Engler, da Universidade de Salzburg, e temos tido assim os resultados muito interessantes. Tá? E cada vez mais a gente acredita que, utilizando aquilo que a natureza nos dá, com um pouquinho de tecnologia, que eu gosto bastante da tecnologia, nós vamos viver cada vez mais. O declínio hormonal. Nós temos aqui, nós vamos falar daquela coisa do DHA, né? A DHA não pode no Brasil. Mas o que acontece com o DHA no homem e na mulher? Há uma queda brutal. Então, o que a gente acha? A gente acha que se você mantiver um nível adequado desse hormônio chamado DHA, dihidroepiandrosterona, que é precursor de vários hormônios, você fica mais jovial. Além disso, eu vou lhe mostrar também quais as propriedades que esse DHA pode eventualmente estimular no nosso organismo. Então, a reposição hormonal, gente, é um fato, quando bem feito é maravilhoso, quando mal feito é desastroso. Precisa ser capacitado para isso. Então, curso, palestra, congresso, leitura,
trabalhos e sempre coisas novas. Mas se você tiver bom senso, você vai repor aquilo que precisa. O resto do organismo faz sozinho. Então, estou falando do DHA e vamos falar as funções do DHA. Eu tirei aqui do Jornal Endocrinologia da Diabetes, agora tem o Congresso Diabetes, né? Esse é do ano 2000. Ele aumenta a imunidade. Ele protege o cérebro. Ele protege contra a oxidação do colesterol, que não nos interessa. Protege contra a arteriosclerose, é cardioprotetor, é antidepressivo, ele é um potente anti-inflamatório, então você já sabe o que vai acontecer. Aumenta a massa óssea, aumenta a atividade da superóxido desmutase plaquetária, quer dizer, você tem uma melhor microcirculação, tem fator plaquetário de regeneração, retarda o envelhecimento e retarda a evolução do Alzheimer e do lúpus. Cabe a vocês decidirem, tá? Outra coisa importante que nós acreditamos que é funcionalmente adequado ao envelhecimento saudável: psiconeuroendocrinologia. Quando nós sentimos e vivemos, tudo acontece em uníssono. Então a regulação endócrina chega até a modificação genética. Então a psiconeuroendocrinologia é uma ciência nova, mas que abarca todo o ser humano com a qualidade de vida e a consciência necessária para que ele possa tomar as suas decisões e saber o porquê que aquilo aconteceu. E aqui, eu gosto muito que é um professor italiano, o Ivo Bianchi, meu amigo, e ele fala interessante: entre a psique e o corpo, nós temos a psiconeuroendocrinologia. O que é que acontece, na realidade, no processo de regulação do nosso organismo? De um lado nós temos o estresse psíquico, do outro lado o estresse físico. No meio dele nós temos um processo de desregulação neuroendócrina. Se nós mantivermos o equilíbrio, existem menos alterações na membrana celular, consequentemente, melhor a homeostase. Mas se você tiver desequilíbrio e você se deslocar da parte da matriz extracelular para a parte celular intrínseca nuclear, você acaba lesando essa célula. Então, os nossos sentimentos lesam as células. Os desbalanços hormonais lesam as células. Toda a parte integrada de fora e de dentro da célula tem que trabalhar em harmonia. Então parece importante também a mente, a criatividade, o estudo constante e o desapego daquilo que não me interessa. Porque quando você tem um apego, aquele apego na cascata neuroendócrina modifica o seu padrão hormonal. E você começa a eliminar cálcio, eliminar substâncias e começa a perder minerais. E acaba ficando com déficit de oligoelementos, consequentemente aumenta os radicais livres, consequentemente enferrujou, não adianta botar o olhinho porque fica mais velho. Tá? Então, viver bem melhor. Os meus conselhos aqui são muito parecidos do Dr. Jorge Bellan, que nós fizemos um curso na USP com ele no ano passado, em que ele foi o grande professor de Harvard, ele é do Instituto de Geriatria. Fizeram um estudo longitudinal em Harvard, um estudo mais ou menos 75 anos, para ver quais as condições daquele grupo de pessoas que estavam ali, que levavam a uma longevidade saudável e viver melhor. Então, estabelecer boas relações com os seus semelhantes. Uma educação continuada em todos os aspectos da vida. Aprenda sempre. Sempre tem algo para aprender. Altruísmo. Sabe? A perda do egoísmo. Um bom casamento após 70 anos. Ah, mas eu já fiquei viúvo. Case novamente. Não há problema. E escutar sempre os mais velhos. Tá? Eu queria, então, agora fechar, agradecer vocês, né? Pela palestra, né? Uma palestra curta. E aqui estão os dados, se vocês quiserem, para contato com a gente, depois outras perguntas, etc. Muito obrigado. Vamos às perguntas. Sim.